Olá, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje trago para vocês essa maletinha que eu nomeei como maletinha flor. Essa é uma peça, gente, que eu desenvolvi para mim, sabe? Para minha necessidade, que eu estava precisando. Fiz uma sequência de stories de como eu desenvolvi a medida, né? Como eu cheguei no tamanho que eu precisava. E aí então perguntei que as meninas queriam fazer junto comigo, por isso eu trouxe ela para a live, para ensinar para vocês com as medidas e os moldes gratuitos, tá bom? Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita. Se inscreva, clica no sininho também que fica aqui embaixo para você ativar todas as notificações. É muito importante isso, gente, porque se você quer aprender costura criativa e não quer perder nenhuma aula, é importante que você ative todas as notificações, porque assim, sempre que tiver uma aula nova, você vai receber aí um aviso do YouTube que tem um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Primeira coisa que vocês vão fazer, baixar o molde. Como que faz para achar o molde? O link está aqui na descrição do vídeo para vocês clicarem e baixar no celular ou computador, tá? O link para baixar o molde está aqui na descrição, tá bom? Baixa o molde, imprime. Sempre a configuração da impressão tem que ser padrão ou tamanho real para ficar nas medidas certinhas, tá bom? Mas mesmo assim, aqui na hora que eu vou mostrar os materiais, eu vou passar para vocês as medidas. Se você não tiver como imprimir, você pode fazer só com as medidas, certo? Gente, então é o seguinte, fez a impressão do molde, vocês vão ter essas duas páginas. Uma é parte 1, outra é parte 2. Muito simples, porque aqui, ó, na lateral, tá escrito unir parte 2, unir a parte 1 com parte 2. Simples. Então, o que vocês vão fazer? Recortar em cima do risco preto, não precisa de margem de costura. Recorta os dois e vai encostar um desenho no outro aqui, formando isso aqui, ó. Este é o formato. Eu não vou aqui recortar o molde, que vocês já sabem como é que é, só emendar uma parte da outra. E aí vai ter o molde do corpo ou espelho, que a gente fala, né? Que é esta daqui, tá bom? Juntou o molde, aí a gente vai para os materiais. Aqui, gente, dentro do molde, tem escrito as medidas do canal do zíper e do fundo, tá? Vou deixar aqui do ladinho, então. E aí, o espelho, o corpinho da nossa maleta, nós vamos cortar com o molde, né? Riscar no tecido 2 vezes o tecido principal, tô usando esse de florzinha digital, é tricoline 100% algodão que eu uso, tá, gente? 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro, que é o que fica do lado de dentro, também tô usando tricoline 100% algodão, do lado de dentro tô usando poá. Quem não sabe, poá é o tecido cheio de bolinha branca, né? Ó, tá? E 2 vezes na manta. Para essa bolsa é legal vocês usarem manta R2, tá? E aí, o que eu fiz aqui para adiantar? Peguei os 2 cortes de manta, coloquei tecido principal, passei o ferro, virei, coloquei tecido de forro, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. E aí vocês vão chegar nesse resultado meu aqui, ó. Tecido, o espelho estruturado atrás e na frente. E aí, vamos para as medidas. O canal do zíper, esse aqui não tem molde desenhado, porque é compridinho, mas é só vocês cortarem as medidas. O canal do zíper tem a medida de 52 por 5,5. Cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. As 2 vezes no tecido principal coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá? Um pedaço de zíper aqui de 56 centímetros, mais ou menos, e um cursor, que eu vou usar aqui, esse de franja, igual eu usei na minha bolsa aqui, ó. Eu coloquei um cursor só, se vocês quiserem pode colocar 2 para ficar fechando aqui no meio, tá bom? Então esse é o canal do zíper, e aí nós temos o fundo, que a medida do fundo é 63 por 11 de largura. O fundo a gente corta uma vez no tecido principal, uma vez no forro, uma vez na manta. Peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta, tá? A medida do espelho, gente, para quem não puder, não conseguir imprimir, a medida do espelho é 24 por 34. É isso mesmo? Nossa, deixa eu medir aqui, porque é lerda demais pra fazer conta. Aqui, não, desse lado.
Aqui, 67, misericórdia. Isso, 34, tá? 24 por 34 é o tamanho inteiro aqui do espelho da nossa peça, falou? Ah, Aline, assisti teus stories. Quem assistiu meus stories, assistiu o vídeo que eu deixei eu desenvolvendo as medidas, depois vai perceber, aqui na live, eu tô passando o canal do zíper e o fundo com 1 centímetro a menos cada um. Por quê? É o que eu falo pra vocês, né, gente? Tudo é teste, né? E quando eu fui costurar, aí eu vi que tinha sobrado muito, sabe? Assim, não muito, mas sobrou um pedaço assim. Eu sempre faço pra sobrar, mas não tanto. Então, por isso eu diminui um pouquinho, tá? Só pra, se alguém atenta aí percebeu isso, só pra entender por que eu diminui, tá bom? E aí a gente vai precisar das alças e dos puxadores. Os puxadores eu cortei no tecidinho de fogo para dar um composê aqui, ó, que ele vai ficar aparecendo lá de fora, tô usando um poá rosinha. E esses puxadores têm o tamanho de 7 centímetros por 9, tá bom? O que eu fiz aqui, ó? Dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as duas pontinhas, encontrando aqui no meio, passei o ferro novamente e dobrei mais uma vez. Isso eu fiz 2 vezes com os puxadores, tá? Tem gente perguntando nos comentários aí, gente, os cantinhos é só arredondar, cone de linha, qualquer coisinha redondinha que vocês tiverem aí, desde que seja o mesmo objeto nos 4 cantos, tá? Mas aqui a base, tá vendo que ele é bem leve esse arredondado, cone de linha, tá? É só para não ficar aquela ponta quadrada. E as alças, teve bastante gente nos stories também perguntando como é que eu tinha feito as alças, parará, né? Então aqui, gente, as alças tem 38 centímetros de comprimento. Se você tiver na sua casa, ou se você preferir usar a alça pronta, então você só corta 2 pedaços de 38 centímetros. Pode ser alça de 20 milímetros ou de 30 milímetros, fica a critério de vocês. Aqui eu fiz de tecido, tá bom? E estruturei com manta, para facilitar bastante para vocês, tá? Então, como é que eu fiz aqui, ó? Vou mostrar só em uma, tá? Ó. Aqui, a largura de 10 centímetros. Dobra ao meio, mesmo esquema do puxador, tá? Passa o ferro, dobra as duas pontinhas. Aqui na minha medida, este que eu estou usando, gente, ele não deu para mim colocar encontrando aqui no meio. Mas se vocês fizerem de 10 centímetros, dá. É porque o meu aqui não tá com 10 centímetros de largura, é só um pedacinho, eu vou aproveitar assim mesmo. Dobra as pontinhas para dentro assim. Aí eu cortei uma tirinha, mais ou menos, essa daqui tá com 1,8 centímetro, não chega a 2 centímetros. Uma tira de manta R2, para estruturar. Coloquei aqui no meio e dobrei mais uma vez. E ficou assim, ó. Tá bom? Então foi assim que eu fiz as alças de tecido. Então vocês vão repetir isso aqui 2 vezes. E já vamos começar a costurar por elas. Só colocar um prendedor aqui. É isso que nós vamos precisar de materiais. E o viés, que eu esqueci, mais ou menos 2 metros de viés dá para fazer o acabamento interno da nossa peça, tá? Gente, aqui, ó, eu vou começar costurando as 2 alças. Uma costurinha em cada beiradinha. Quem quiser usar a alça pronta, aí não precisa fazer costura, né? Aí vai pular essa parte e vai posicionar, igual eu vou explicar. Então, costurei aqui de um lado. Do outro. Uma dica para dar uma firmeza na sua alça, para ela ficar mais resistente. Eu vou fazer mais 2 costuras aqui no meio. A partir dessa costura que eu acabei de fazer, eu vou fazer uma margem de um pé de máquina e costurar um pouquinho para dentro. Vou fazer e aproximo na câmera para vocês verem, para vocês entenderem. Então, aqui, uma costurinha com um pé de máquina para dentro. E do outro lado. E ficou assim, ó. Tá?
E aí já vou mostrar como é que a gente faz a dobra aqui para ela ficar anatômica, mais fácil para segurar. Pronto. Aí, gente, eu vou cortar a pontinha, mas tipo assim, eu vou tirar só a pontiquinha mesmo. A gente tem aqui, ó, linha, tecidinho desfiando. Nossa, é a beiradiquinha, tá? Cisquinho de nada. Tiro dessa aqui e agora eu vou medir uma na outra, ó. Coloco pontinho com pontinha bem certinho e estico, porque elas precisam estar do mesmo tamanho, tá? Vou poder tirar aqui, pronto. E agora a gente vai fazer aqui uma costura para que ela fique anatômica, mais fácil de carregar, tá? Para isso, vamos pegar aqui. Era pra estar por aqui, meu giz. Não tá? Peraí, eu vou dar uma caneta. Caneta que apaga com o calor do ferro, ou giz de costura. A gente vai fazer uma medida aqui na alça, fazendo isso daqui. Da beiradinha da alça para cima, eu vou medir 8 centímetros. Faz um risquinho aqui. Do outro lado a mesma coisa, da beiradinha para cima, 8. E aqui na outra eu vou fazer a mesma coisa também. 8 e 8. Tá? Aí pega uma régua. Aqui onde você marcou, pra ficar mais fácil, faz um risquinho assim, de fora a fora. Depois, essa caneta que eu tô usando é só passar o ferro que ela sai, tá, gente? Não usem caneta permanente, porque senão vai estragar o trabalho. Pronto. E aí, o que que eu vou fazer? Eu dobro essa alça assim. E aqui eu consigo ver a marcação, ó. A marcação tá bem aqui. Eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha com ela dobrada, desta marcação até chegar aqui na outra marcação. Vou costurar uma, que aí vocês vão conseguir entender, tá? Costura bem devagarzinho mesmo, para poder ficar certinho. Retrocesso no começo e no final. E ela ficou assim, ó. As pontinhas abertas, tá vendo? Que é os 8 centímetros, as duas pontinhas abertas. E aqui costuradinho, tá? E é isso, a mesma coisa que eu vou fazer na outra aqui. Prontinho. As duas alças costuradinhas. Vou pegar as duas partes do espelho do corpo aqui, vou dobrar ao meio, juntando curvinha com curvinha. Vou fazer um pique bem pequeno em cima e um embaixo. Eu vou fazer embaixo que a gente vai precisar para a hora de fechar a peça, tá? Então, já vou fazer. Esse pique em cima, né, seguindo aqui a posição da estampa, vai ser para mim direcionar as medidas para a colocação da alça, tá bom? No outro espelho eu faço a mesma coisa, curvinha com curvinha, bem certinho. Um pique embaixo e um em cima, tá? Esse pique aqui em cima, né, tem que ser assim com as florzinhas em pezinhas, vai ser onde eu vou colocar a alça. A gente faz este movimento, deixa eu tirar aqui pra dar pra ver, ó. Ó, e vem, coloca aqui. Eu vou colocar prendedor e passo a medida pra vocês que a alça eu sempre coloco na técnica
do zoiômetro, sabe? Conhecem? Vocês conhecem? Deixa eu só cortar essas linhas aqui. Zoiômetro assim, não quer dizer que eu posiciono, já costuro assim, né? Não, eu posiciono ela, aí eu venho e vou medir para ajeitar. Esse pique aqui, eu sempre vou medir a partir dele, esse pique que eu fiz. Então, coloco aqui, mediu para um lado, tá dando exatamente 8 centímetros, o meio que é onde tá a alça. Então, pro outro lado também tem que dar. Aí, se não der, eu vou ajustar, ó, realmente, ó. Aqui coloquei 8 no pique e vou chegar essa alça um pouquinho pra cá. Agora sim. Ó. E aí, passo uma costura com retrocesso nas duas pontinhas. Então, pronto. E agora, para mim colocar na outra, eu não vou medir tudo de novo. O que eu faço aqui, ó? Eu coloco encostadinho pique com pique dos dois espelhos. E, ó, aqui onde tem essa alça, eu coloco, tá vendo? Bem certinho uma de frente com a outra, não tem erro desse jeito, gente. A outra aqui bem certinho também. Pronto. Costurinha. Então, está aqui as duas partes com as alças, certo? Vou deixar do lado. E agora a gente vai montar o fole. Montar o fole. Aqui, ó, tem os dois puxadorzinhos. Já vou passar aqui uma costurinha de cada beiradinha. Que ele já fica no jeito. Uma esticadinha. Ó, aí esse puxador eu dobro, juntando pontinha com pontinha aqui. Faço a costura também. Aí fica o puxador. Pra quem não sabe, gente, o puxador é esse aqui, ó. A gente coloca aqui, ó. Pra segurar, pra abrir ou fechar o zíper, tá? Agora, nós vamos pegar as partes do canal do zíper, as duas partes principais que estão estruturadas, as duas partes de forro e o nosso zíper. Vou começar aqui, ó. Dentinho do zíper de frente para o canal, deixa a pontinha sobrando. Faça a costura de segurança. Teve um comentário perguntando que cor de linha que eu tô usando. Eu tô usando uma linha creme. Foi a mesma linha que eu fiz a bolsa de folhagem, que ela era creme, né? Aí, como combinava, tem essas florzinhas creme aqui, deixei a mesma linha. Costurei aqui o zíper, vou trocar o calcador da máquina, colocando o de-zíper. Pego uma das partes do forro, coloco estampa de frente com estampa e passo a costura. Meninas, deixei na descrição aqui do YouTube os mini cursos abertos para vocês comprarem. Sempre recebo mensagem, ah, Aline, aquele mini curso, volta às aulas, ou maternidade, sair da maternidade, que é a mala, porta-fralda e saquinho, né? São os mini cursos que eu já fiz até hoje. Eles estavam fechados. Essa semana deixei aberto, tá? Tem dois de R$19,90. Tem um de R$29,90 e um de R$39,90. Preço excelente. Então, quem não garantiu, ó, vou virar o forrinho aqui pra trás e passo a costura aqui rebatendo. Mini curso do cozinha não tem. Mas o curso completo do kit cozinha, gente, tá R$97. Muito barato pela quantidade de peças, tá? Mini curso vai ter de R$19,90 o das necessaires, são 3 necessaires.
Vai ser o Volta às Aulas, que é a mochila fácil, o estojo, aliás, 2 estojos, de R$19,90. De R$29,90 é o maternidade, que é a mala maternidade, porta-fraldas e saquinho. Ó, gente, passei a costura aqui, vou conversando com vocês e vou costurando. E de R$39,90 são bolsas femininas, são 5 modelos, tá? Agora, eu vou pegar outra parte do canal do zíper e vou colocar aqui, ó, de frente com dentinho, ó. Dentinho do zíper, de frente aqui para outra parte do canal, e vou fazer a mesma coisa, uma costura de segurança e depois o forro. Esses mini cursos que eu abri, gente, vou postar o link nos stories do Instagram hoje, tá? Vai ficar essa semana aberto por esses valores. O acesso dos 4 é vitalício. Aqui agora pega o forro, estampa de frente com estampa. O que significa acesso vitalício? Para quem não sabe, para sempre. Você pode assistir sempre que quiser, não vence, entendeu? É isso que significa vitalício. Passei a costura, abro essa parte do forro para mim vir aqui e rebater. Sempre puxando bem o tecido do forro. Meu Deus, não vejo a hora de chegar meu calcador de zíper, porque esse meu tá torto. Quanto tempo faz, gente? Bom, quem acompanha as lives aí, viu, né? Faz um tempão que eu mostrei que ele tá tortaço, muito torto. E aqui na minha cidade não vende. Peguei direto lá da fábrica, também vou no site para vender para vocês. Quem tiver com calcador de zíper torto, vai chegar, tá? Olha a situação disso. Olha isso, como é que alguém costura usando calcador nessas condições, gente. Ó, olha isso. Tô sofrendo, já vai chegar. Tirei, vou colocar aqui o calcador de uso geral. Aqui, gente, então já costurei o canal do zíper. Para esse forro não ficar soltinho, vou passar uma costurinha bem nagradinha nas duas laterais de comprido assim, ó. Só pronto, aí agora sim, cursor. Aqui sobrou 2 pontinhas. Se você quiser colocar 2 cursores, coloca um de cá, traz ele até o meio, o outro de cá, para eles ficarem encontrando ao meio, tá? O meu aqui, vou botar um só. Au. Gente, essa maletinha que eu tô fazendo, simples, não tem nenhum bolso, mas se vocês quiserem, pode fazer bolso na frente, pode fazer bolso interno, pode fazer alça transversal, usem a imaginação de vocês, ó. Deixei o cursor paradinho aqui no meio, agora eu vou pegar os 2 puxadores que a gente já costurou, já montou eles, vou colocar um aqui, ó, e passa a costura bem no início do zíper, tá, gente, ó. Coloca ele assim, ó, nesta posição e passa a costura. Aqui o rabicó do zíper ficou muito grande, eu vou cortar um pouco, mas eu não corto muito rente, eu deixo assim, ó, uma pontinha. Para esse tipo de peça, dá para deixar, porque não vai atrapalhar, tá? Então, o canal do zíper está pronto, agora a gente vai emendar ele com o fundo. Então, vou pegar aqui, ó, principal do fundo, que está com a manta, e o forro, tá bom? Aqui eu quero que fique na sequência da florzinha, né? Pra não ficar de ponta cabeça. O que eu vou fazer, ó? Vou colocar frente com frente. O canal do zíper, a estampa principal do canal do zíper de frente com o fundo. E aqui eu passo uma costura de segurança. Passei essa costura, vou pegar aqui o forro do fundo e vou colocar a estampa do forro de frente com a estampa do forro do canal, frente com frente. E vou passar uma costura aqui, essa com um pé de máquina, tá? Passei essa costura, abriu, ó, forro do fundo para um lado, ficou assim, tá?
Aqui eu vou passar uma costurinha rebatendo bem aqui, ó. Ó. Tô usando a agulha de número 14, tá? Pra quem tá perguntando. E agora, gente, antes de fechar aqui do outro lado, a gente vai pegar o espelho aqui e vamos experimentar. Como sempre, né? Ó, começo do canal do zíper e vou aqui em volta do corpo colocar prendedor. Como se eu já fosse costurar a peça. Isso aqui, quem acompanha já tá acostumado, né? Que eu sempre faço assim. Pra poder a gente medir. Derrubei a maioria dos meus prendedores no chão. Gente, deixa eu falar pra vocês. Chegou jeans matelaçado no site. Pra quem tava esperando, tá? Com costura reta, caramelo. Então aproveita a promoção de hoje para vocês ganharem um pacote de molde de brinde e vai dar uma olhadinha lá. Chegou jeans, chegou kits de retalho dos tecidos de lançamento que eu mostrei essa semana no Stories. Esse tricolinho digital de lançamento da Fabricart. Tô com eles aqui do meu ladinho, vou mostrar pra vocês também. Ó, na curvinha, alinhando. Acabou, meu Deus. Chegar isso aqui pra cá. Bom, aqui, ó. É onde começa e onde termina tá passando. Eu sempre faço a medida um pouquinho maior. Eu vou cortar aqui um pouco, mas vou deixar passar 1 centímetro do encontro. Ó, eu vou cortar aqui, ó, tá? Tá vendo que passa aqui? Porque a gente ainda tem que emendar. Gente, deixa eu fazer um... marcação com caneta, senão eu acordo torto. Aí lascou-se, né? Eu vou marcar com a caneta, tá? Melhor. Aí. Pronto, agora pode tirar aqui os prendedores. E aqui onde eu marquei, eu vou riscar bem retinho com a régua e corto. Oh, meu Deus, derrubando tudo no chão hoje. Provavelmente, quem fizer em máquina doméstica, quase não dá sobra, tá, gente? É normal, porque eu sempre faço meus moldes com margem pra máquina doméstica, tá? Pra quem não sabe, o calcador, margem de calcador da máquina doméstica é diferente da industrial. Agora sim a gente pode fechar, ó. Presta atenção. O forro do fundo fica solto aqui, tá bom? Deixa ele solto, esquece ele por enquanto. Vou vir com a pontinha do fundo e colocar frente com frente aqui com a pontinha do canal. Igual a gente fez do outro lado. E o forro está solto, ele vai ficar solto aqui ainda. Juntou pontinha com pontinha, eu vou passar uma costura de segurança, tá? Mais explicadinho do que isso, só 2 dias. Meu Deus, esse poazinho rosa ficou lindo. Rosinha bebê. Ó, combinando com a minha blusa. Agora sim a gente vai pegar o forro do fundo que está solto aqui. Vou pegar a pontinha dele, vou trazer frente com frente aqui, aonde a gente acabou de costurar para passar as costuras. Ficou assim. Agora é uma costura de um pé de máquina. É por conta dessa costura que a gente ainda tinha que fazer, que a gente deixou a sobra. Rita, alça chique amarela, não tem. Alça chique amarela de 20. Alça chique de 20, vou ter Tiffany, pink, azul marinho e preta. Passou essa costura, agora eu viro tudo aqui, ó. O forro do fundo fica pro lado do fundo, pra gente passar costurinha de acabamento aqui, meio pezinho de máquina. Pronto.
Agora, gente, eu vou passar uma costura bem na beiradinha. No caso, se não estiver dando diferença, você passa na beiradinha. Ó, observa aqui que o meu fundo passou um pouquinho do lado de cá, tá vendo? Então, eu vou começar com a costura aqui, seguindo o canal do zíper, e vou para juntar o forro com o principal e já tira esse excesso, entendeu? Uma costurinha de cada ladinho. Forrinho preso, formamos o fole. Agora aqui eu vou tirar, tá? Tá passando do fundo, é uma tirinha. Mas nesse caso dessa bolsa aqui, a largura do fundo tem que estar da mesma largura do canal do zíper, tá bom? Pronto. Do outro lado quase. Não precisa. Pronto. Então, formamos aqui esse anel, que a gente chama de fole, pra gente fechar nossa peça. Agora, vamos costurar o viés, tá? Ó, o viés a gente costura do lado do forro, ou seja, do lado de dentro, abre a dobrinha do viés, coloca assim, ó. E vou passar uma costura bem na beiradinha do viés com a beiradinha do fole, do lado de dentro, tá, gente? Do lado do forro. Vocês vão costurar aqui do lado de fora. Esse viés é pra fazer... Pronto. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou marcar, preciso, né? Preciso marcar o meio. Deixa eu colocar esse viés pra dentro. Preciso marcar o meio, em cima e embaixo, igual a gente fez no espelho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Unindo bem certinho onde começa e onde termina o zíper, tá? Esticou. Ó. Certo? Segura. Um pique pequenininho. Aqui e um aqui. Aqui pra ajudar a gente a fechar a peça. Vem com ele ainda esticadinho. E agora aqui na parte da base. Certo? Certo. Deixa eu beber água aqui, que hoje eu fui diretão, nem água não bebi. No frio é mais difícil de beber água, né, gente? E vamos fechar a nossa peça. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês os tecidinhos que chegaram. Dessa mesma coleção da florzinha que eu tô fazendo aqui, ó. Chegou o roxinho. Reposição desse campo terroso que foi sucesso. Todas as peças que eu fiz. Fiz a bolsa Catarina, fiz a bolsa Virgínia. O folhagem, lindo. O azulzinho, que eu tô usando na live. Esse outro folhagem que é só sucesso. Lindo também. Esse aqui é outro da coleção que parece bordadinho. Ó. O passarinho chegou reposição, que tinha acabado, foi que eu fiz a bolsa luxo. Tecido maravilhoso de lindo, gente. Deixa eu pra cá. Aí chegou aqui, ó, da coleção nova também. Esse aqui é de tricotinho. É assim que fala, aqueles bichinhos de tricotinho, ó. Olha, que lindo. Árvores fantasia, que chama esse daqui. Lindo. Chegou a reposição dos gatinhos, que não pode faltar, né, gente? Que esses gatinhos é a coisa mais linda. Eu fiz um porta-celular lá no canal, ensinando com esse pano. E esse raposinha também de tricotinho, olha só. Eles são, parece aqueles bichinhos de tricôzinho. Tricotinho, ó. Olha. Gente, 3D, coisa mais linda. E esse, que foi o que eu fiz a bolsa, que vai ser do evento, tá bom?
Tem os kits de retalhos das coleções. Ah, eu quero um pedaço de cada coleção. Então tem lá, tem coleção outono, são 4 estampas. Tem os digitais 3D fantasia, da coleção fantasia, que é um gatinho, a raposa, a árvore e um outro ali, tá? Um outro ali. E tem também, ó, a caixinha com os lançamentos. Essa é a caixinha da felicidade, com 8 cores. Vai a raposa, o passarinho, a árvore, o de mala. Eu esqueci de pegar o de mala pra mostrar. Chegou a reposição dele, que foi o que eu fiz a frasqueira, gente, ó. Esse necessário de viagem, olha, que lindo. Então vai o de mala, aqui na caixinha da felicidade. Vai o de árvore, vai o de gatinho, vai o de arabesco, que foi esse último que eu mostrei, ele é lindo, foi o que eu fiz a minha bolsa do evento. Vai o de rosas, ó, são 8 cores, tá? Desses digitais novos que chegaram. 8 cores na caixinha personalizadinha, tá bom? E o linho, chegou poá, fiz olhos no site também. Tem, ó, chegou a caixa completa de linho, que são 15 cores, tá? E todas essas cores tem lá no site também, se você quiser comprar de meio metro. Gente, esse aqui eu nunca tinha pegado dele, eu achei tão legal fazer forro, ele é o off, né? Tipo um branquinho, linho branquinho. Então tem essa caixa completa com 15 cores, tricoline, estampa linho, e tem a caixinha básica com 8 cores de linho também. Ela não tem pronta aqui pra mostrar, eu acho. Não, ela tá aqui atrás, peraí. Aqui, ó. Essa é a básica com 8 cores de linho e essa é a completa com 15, com todas as cores que tem no site, tá? Aí você pode ou comprar a caixinha ou comprar as cores separadas. Hello? Vamos fechar nossa peça aqui para nós almoçar? Vou pegar aqui, ó, a parte do espelho da nossa peça que eu já marquei. Fiz um pique central aqui em cima e embaixo, tá? O meu fole, eu vou virar ele pro lado avesso e também fiz o pique, né? Então, o que eu vou fazer? O pique aqui de cima, onde tem canal do zíper, onde tem zíper, tá? O pique do de cima, coloco com o pique onde tá as alças. Só pra vocês não colocar de ponta cabeça. Aqui eu vou fazer uma costurinha de uns 2 centímetros só pra segurar pique com pique. Aí eu venho pra parte da base. Aí o pique que eu fiz no fundo do fole, coloco com a base, pique com pique. Alinhou, ficou certinho. Agora sim a gente pode fechar aqui com o prendedor. Como nós já medimos, né, a gente sabe que ele vai encaixar certinho. É por isso a importância de medir antes de fechar, né? Antes de fechar o fole, é bem legal, bem importante medir. Então aí, ó, encaixou. Agora vem de cá, gosto sempre de começar pelo lado de cima, não sei porquê, toque, mania, sabe? Faz a voltinha bem certinha, pra ficar bem desenhadinha a nossa bolsinha. Ah, derrubei 2 prendedores no chão e agora eu tô sentindo falta deles aqui. Tá bom. Então, ó, gente, coloquei o prendedor em toda a volta. Confere, o zíper está alinhado com a parte da alça. Vamos costurar. Costura com um pé de máquina em toda a volta. Dúvidas? Estou usando a agulha de número 14. Ponto da máquina está em 3,5. Eu fui começar a falar, saí da margem que eu estava usando. Por isso que eu falo, começou com um pé de máquina, vai com um pé de máquina certinho até o final. Aqui eu dei um deslize, então por isso eu voltei para a bolsa ficar com a margem de costura certinho. Então, ó, agora vem pro outro
vou fazer a mesma coisa, ó, o outro espelho. O pique da parte de cima onde tem a alça, eu coloco certinho com o pique da onde tem o zíper. Pique com pique. Uma costurinha de 2 centímetros. Venho aqui na parte da base, pique com pique. Costurinha. E vamos colocar prendedor. Agora que eu já tô quase acabando, eu quero ativar os comentários das meninas do Instagram aqui. Porque a live passada, sempre quando eu termino a peça, eu libero os comentários, né, do Instagram. Eu sempre fecho porque elas mesmas pedem, né, pra poder ter uma tela melhor pra enxergar. Não, é só eu mesmo, é só a menina mesmo que faz isso, tá cruzando o braço aqui pra pegar o prendedor, né. Pronto, agora sim. E aí, no domingo passado, eu esqueci de ativar os comentários dessas coitadas meninas no Instagram. Na hora que eu fui terminar a live, que eu fui desligar já a live, que eu vi que, tadinha, ela estava muda. Eu não tinha ativado os comentários. Então agora que eu já tô acabando, já ativei, tá bom, meninas? Vai ficar gravado. Meu Deus. Agora que eu... Ai, meu Deus, quebrou meu negócio. Vou ter puxado meu Deus no chão. Pior que esses negócios caem, já pula longe, né? Deixa eu ver se aqui tem. Aqui tem esses pretinhos aqui, ó. Escritório. Vou usar eles. Vamos neles. Como faço para comprar um kit? Acessa o site. Você pode de duas formas, tá? Vamos lá. Vai no Google do seu celular onde você faz pesquisas e digita lá www.alinerogerio.com.br. Vai aparecer o meu site, tá? Ou você pode clicar no link aqui no perfil do Instagram, que também você vai pro meu site. Para quem tá assistindo no YouTube, o link tá na descrição, tá bom? Primeira vez na aula ao vivo, sempre acompanho pelo YouTube. Oh, seja bem-vinda! Qual a medida dos tecidos da caixa da felicidade? Tecido de retalho, que são os mesmos dos kits de retalho. Lá, quando vocês forem comprar, lá na descrição tem as medidas certinho. É 50 centímetros por 75 centímetros, tá? Neide, o molde dessa peça está lá no YouTube, na descrição do vídeo no YouTube, tá? Gente, agora aqui, ó, vou finalizar na onde eu acabei de pôr o prendedor. Pronto. Agora nós vou mostrar aqui, ó, o viés, tá? Que o viés ele está aqui, ó, dobradinho, a gente puxa ele pra cima. Tem um paninho saindo, vou cortar. Puxa. Aqui eu tô cortando só excesso de tecido que ficou, tá? Não corta nada do viés porque ele desfia. Pronto. Virei. Vou dobrar o viés assim e venho passando a costura. Para fazer essa última costura, eu vou colocar a largura do ponto da máquina lá no máximo, porque é só a costurinha de acabamento e fica um pouco grossinho, então pode aumentar a largura do ponto, tá? E vamos passar a costura aqui em toda a volta nesse viés. Eu vi um comentário falando, Aline, pode, por favor, falar o frete pro Nordeste? Gente, não tem como eu falar o frete pronto. Ah, tá, a menina perguntou, né? Esse viés que eu tô usando aqui, ó, tá bom? Então, aqui, costurei, ó, fomos conversando, costurei dos dois ladinhos o viés e vamos para a hora do par.
Vou levantar as meninas do YouTube pra elas verem eu aqui. Olha, a Tatiana também faz aniversário, junto com o Anthony. Agora tá acompanhando o José. Sheila, fala sério, hein? Que menino mais fofinho, aquele José. E o tanto que ele é carinhoso com a Ana Luísa, meu Deus, que belezinha. Menino, uma benção. Ele veio enviado por Deus mesmo. Ele vai fazer um aninho semana que vem. Um aninho, dia 9. Ele já empurra a cadeira de roda da Ana Luísa. Uma gracinha. Ó, gente, virei toda a peça para o lado direito, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vai no ferro, passa o ferro todinho na peça. Passou o ferro, aí você vai fazer aquele... Só terminar de empurrar os cantinhos aqui. Vai fazer aquele talento, né? Aquele acabamento que eu sempre explico pra vocês. Ó. Passou o ferro com a peça ainda quentinha, você vai fazendo isso aqui, ó, onde tem a emenda, tá? Pra ela poder ficar modelada. Ai, o José com aquela roupinha de raposa. Uma gracinha, gente. Belezinha demais. Então aqui, ó, todo de um lado foi modelando. Ó, no YouTube também tem bastante gente que lembra do Anthony pequenininho. Vou dar uma olhada nos meus vídeos do YouTube, vou resgatar algum dele petitico. Ó, sem passar o ferro, hein? Ó como é que ela já ficou. Só modelando. Então, sempre falo isso pra vocês. Terminou de fazer uma peça, desvirou a peça, já não fica decepcionada não, porque tem gente que desvira a peça e fala assim, ah, não deu certo, não ficou bom, ficou amassado, ficou torto, ficou enrugado. Calma. Então, desvirou a sua peça, você vai no ferro, passa o ferro certinho e depois vai fazendo isso aqui que eu fiz, ó, vai apertando, modelando ela e tudo dá certo. Não deu certo na primeira vez? Faz outra. Presta atenção o que você errou, né? Porque isso é muito importante, tem que ver o que você errou para poder consertar, tá? Aí aqui, depois eu vou colocar uma etiqueta igual eu fiz na outra, tá? Colocar uma etiqueta de sintético aqui no meio. E eu vou ficar com as duas pra mim. Ó, vou colocar igual eu fiz nessa. Eu vou ficar com as duas pra mim não ir toda semana na igreja com a mesma bolsa, né, gente? Porque quem viu nos stories, eu fiz essa bolsa pra poder caber direitinho. 2 bíblias, o livrinho da harpa, os 2 celulares, meu do meu marido, a carteira e uma garrafa de água. Pra quem não viu, eu fiz ela pra caber isso, tá? E aí eu vou ficar com as duas pra mim. Aí uma semana eu vou com essa, outra semana eu vou com essa, e assim vai indo. O valor de venda que eu deixo para vocês venderem essa peça aqui fica aí entre 120 a 150 reais, sempre avaliando o valor que vocês pagam no material e na região que vocês moram, tá? Tá bom? Beijo para todas vocês. Até a nossa próxima live.